Eu quero hoje olhar para você, para a vida de Daniel e refletir um pouquinho sobre as decisões de Daniel. Eu creio que num momento que nós estamos vivendo, é um desafio para todos nós e num momento como esse, nós temos que ficar atentos para fazer escolhas que de fato nos conduzam à vida que nós desejamos. Porque nós vamos conseguir sair dessa situação, de tudo aquilo que está acontecendo. Hoje eu fiquei bem triste mesmo, eu estava conversando com o irmão e ele falando de uma empresa que demitiu bastante funcionários, e na hora que ele falou, eu estava com o telefone, e aí na hora e tal, eu estava resolvendo uma coisa, resolvendo outra, mas depois que eu dei uma parada, daí deu um aperto no meu coração, porque eu comecei a pensar que são pais de família, são famílias que estão ali envolvidas. E eu fiquei imaginando como que está o coração dessas pessoas. Eu também sou pai, também tenho filhos, e eu fiquei imaginando como que está, né, como que tá o coração. E aí comecei a orar, interceder a Deus e pedir que Deus esteja cuidando da vida destas pessoas. E eu sei que Deus vai estar cuidando, eu sei que estas coisas irão passar, eu sei que a vitória de Deus virá sobre a vida de todas essas pessoas, eu sei que Deus vai abrir portas para todos. E eu estava pensando, quando eu estava voltando para cá, eu estava pensando sobre essas dificuldades mesmo que a gente atravessa, e me veio ao coração a vida de Daniel. Daniel foi um rapaz, ele tinha uns 16, 17 anos, quando os babilônicos entraram em Jerusalém e acabaram levando cativo, levando como escravo o povo de Deus. E o povo de Deus ficou durante 70 anos na Babilônia como escravos. Quando aqueles homens entraram, o exército babilônico entrou para sitiar Jerusalém e todo o povo de Deus que estava ali e levar o povo escravo lá para o Egito, aconteceram muitas coisas. Pessoas foram mortas, pessoas foram deixadas para trás. E uma das estratégias do rei da Babilônia era que o exército ele tomasse os jovens, aqueles que fossem jovens bem afeiçoados, que tivessem uma boa aparência, que eles olhassem e vissem, olha, é útil para nós. Alguns que fossem sábios, eles queriam que levasse esses jovens para a Babilônia para que servissem na Babilônia. E foi isso que o exército fez, e entre esses jovens estava Daniel. Daniel foi tirado da sua terra, ele foi tirado da sua liberdade, ele, ele foi tirado, arrancado da sua fé, porque o templo estava lá, e ele agora estava em Jerusalém, e agora ele foi levado para a Babilônia como escravo. Ele foi arrancado da sua família, ele foi arrancado dos seus sonhos, dos seus projetos. Daniel era uma pessoa muito inteligente e falava-se, né, que havia um futuro brilhante para ele, mas de repente tudo isso para, de repente vem uma nuvem, né, uma noite escura e toma a vida dele e rouba a vida dele, e ele é levado para a Babilônia para servir como escravo. O mundo dele desabou, né? O mundo dele desabou. Os problemas vieram com força sobre a vida dele. E tudo aquilo que ele tinha projetado, tudo aquilo que ele tinha sonhado, todo o seu relacionamento, toda a sua vida, toda a sua liberdade, foi simplesmente arrancado, foi simplesmente tirado dele. E eu fiquei imaginando como que ficou o coração de Daniel. Muitos foram com ele, mas aqui a gente está pensando na vida de Daniel. Como que ficou o coração de Daniel diante de todas essas perdas, diante de todas essas dificuldades, diante de todas essas lutas? Como que ficou o coração de Daniel diante de todas as mudanças para pior que aconteceram na vida dele de repente? Como que ficou o coração dele? Angustiado, perplexo, abatido, desanimado?
Eu creio que passou todo tipo de sentimento no coração de Daniel. Inclusive aquele sentimento, sabe, aquele sentimento de injustiça, de você achar em algum momento que você foi injustiçado, de que, é, enfim, você não merecia aquilo, você estava lutando, estava se empenhando. Eu fico imaginando como que ficou o coração de Daniel. E Daniel, ele é conduzido lá de Jerusalém até a Babilônia, que era um lugar bem distante. E quando ele chegou na Babilônia, o rei da Babilônia, ele tinha interesse nesses jovens, né, Daniel e outros jovens, ele tinha interesse nessa turma em fazer com que eles se convertessem à cultura, às normas, ao país lá deles, a Babilônia, e também às religiões, né, aos deuses deles. Então, havia um interesse no rei da Babilônia de converter esses jovens, fazer com que esses jovens se tornassem jovens babilônicos e também que esses jovens crescem naquilo que a Babilônia acreditava. Então havia um interesse muito grande do rei. E quando esses jovens chegaram lá, o rei tentou agradá-los, né, de todas as formas. Mas me chama a atenção porque Daniel, mesmo passando por tudo que ele passou, e é aqui que entra o que eu quero falar com você nessa noite, mesmo Daniel passando por tudo que ele passou, ele tomou decisões extraordinárias. Ele tomou decisões do mais alto nível. Ele tomou decisões que uma pessoa maravilhosa tomaria. As decisões de Daniel foram decisões extraordinárias, que mudaram a sua vida. E Daniel, ele ficou firme nas decisões que ele tomou. O texto diz, eu quero colocar um texto aqui, lá de Daniel capítulo 6 já, diz que Daniel, ele prosperou no reinado de Dário. Daniel prosperou no reinado de Dário. Quando Daniel foi levado como escravo, o rei era Nabucodonosor. Houveram muitas mudanças, houveram muitos reis na Babilônia, passagem muito rápida de muitos reis. Só que durante todas essas mudanças de reis, essas mudanças de liderança e todas as dificuldades que Daniel ele passou, ele permaneceu íntegro nas suas decisões, no seu comprometimento com Deus, no seu comprometimento com a vida, no seu comprometimento com o seu caráter, com a sua integridade. E o que eu vejo olhando para a vida de Daniel, e eu penso que isso é importante a gente conversar nessa noite, é que as dificuldades e as lutas que você passa, elas não é, elas não precisam, elas não necessariamente vão mudar a tua forma de pensar ou a tua maneira de ser. Não é porque a vida ficou difícil, ou porque aconteceram algumas perdas, ou algumas tragédias, ou algumas coisas terríveis aconteceram na vida da gente, que a gente tem que deixar de ser quem a gente é. Que a gente tem que deixar os nossos princípios e os nossos valores de lado. O que a gente aprende com a vida de Daniel é que este homem, este rapaz, ele era novo ainda, tinha 16, 17 anos, mas ele tinha uma maturidade, ele tinha uma capacidade de se reinventar e de manter-se íntegro que chama a atenção de todos nós. E todo mundo, na verdade, quer prosperar como ele prosperou. Todo mundo quer ouvir essa palavra, prosperidade na sua vida. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer chegar ao ponto mais alto. Mas, diante das dificuldades, dos atropelos da vida, diante das propostas indecentes que nos aparecem, diante das possibilidades que a gente tem nesse mundo de fazer a curva, né, de distanciar dos propósitos, dos valores que nós estabelecemos para a nossa vida, são poucas as pessoas que permanecem firmes e íntegros. E Daniel é um exemplo para todos nós. E hoje, a palavra de Deus, eu quero conversar com você sobre essa decisão que nós tomamos. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se está tudo bem para você, eu não sei se as coisas, se o teu barco está quase virando, eu não sei, né, se você está passando por um tempo de muita tribulação, de muita dificuldade, eu não sei qual que é a circunstância, a situação da tua vida, mas eu digo para você nessa noite, continue sendo aquela pessoa que Deus
te inspirou para ser. Continue sendo aquela pessoa que Deus te escolheu para ser, aquela pessoa que Deus te chamou para ser. Não se renda a uma vida com uma qualidade menor, porque as coisas ficaram difíceis. Não diminua o teu padrão. Sabe o que chama atenção na vida de Daniel? É que ele não diminuiu o padrão dele. Ele continuou com um padrão alto, mesmo que o padrão da vida dele mudou, mas o padrão dele não mudou. Ele continuou sendo a mesma pessoa. Independente da circunstância, do lugar que ele estava, ele se manteve firme. Ele cresceu em experiência, ele amadureceu como pessoa, ele mudou como homem, ele se adaptou a todas as realidades e a todos os momentos que ele estava vivendo, mas ele manteve-se firme nos seus valores, ele manteve firme nos seus propósitos, na sua integridade, no seu caráter. E eu quero convidar você para, mesmo diante das dificuldades que você está vivendo, que você está enfrentando, que você permaneça firme, porque isso é o que vale. Permaneça firme. Não adianta nada você facilitar a tua vida, mas facilitar a sua vida em detrimento de escolhas, de viver, de negociar o teu caráter, de negociar os teus valores. Existem algumas coisas que nós não podemos negociar na nossa vida. Quando olha para a vida de Daniel, é impressionante as coisas que aconteceram com ele. Aqui no capítulo 1, no verso 8, a palavra de Deus diz assim, Daniel 1:8. Daniel tomou a decisão de não se contaminar com os alimentos do rei e com o seu vinho. Pediu ao chefe dos eunucos para deles se obter. Enquanto todos os jovens que chegaram lá, depois de atravessar aquele deserto com muita fome, com muita necessidade e muito assustados, eles se deliciaram do manjar que o rei colocou na mesa, Daniel decidiu não se contaminar. Para mim, essa palavra é chave. Daniel, ele disse, eu estarei em outro lugar, eu vou estar numa situação bem complicada, eu vou passar por momentos bem difíceis, a situação da minha vida está muito complicada, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas eu não irei me contaminar. Eu quero me manter puro, eu quero me manter íntegro em todo o meu caminho. Sabe, essa decisão de Daniel é tremenda, é espetacular, é maravilhosa. Ele não se rende, ele não diminui o seu padrão, ele não se contamina com o lugar ou com as circunstâncias em que ele estava inserido. E eu quero pedir para que você pense muito bem na sua vida, pense muito bem nas tuas escolhas, nas tuas decisões, e não se contamine. As coisas podem ter dificultado para você, mas é por um tempo. Deus vai mudar a situação, Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar outra vez, Deus vai mudar a tua história. Não se contamine com as coisas desse mundo, não se contamine com os manjares e com as ofertas que são colocadas a você, não se contamine com as propostas que são trazidas a você. Mantenha firme o teu coração nos teus valores, mantenha-se firme na palavra de Deus. Mesmo que esteja complicado e difícil hoje, Deus irá te sustentar em todo o teu caminho, mas mantenha-se firme e não se contamine. Você sabe o que fez com que Daniel fosse o homem extraordinário que ele foi? Até hoje nós estamos falando da vida de Daniel. Os outros nós nem sabemos quem são, mas Daniel a gente sabe quem é. E a gente sabe quem é por causa do seu caráter, por causa da sua integridade. Pessoas que têm caráter e integridade, eles deixam muito mais do que bens, muito mais do que coisas para os seus filhos. Eles deixam para os seus filhos muito mais do que dinheiro, do que propriedade. Eles deixam um legado. Daniel deixou um legado, porque ele foi um homem que decidiu não se contaminar. Mantenha-se firme, mantenha-se puro, mantenha-se íntegro no teu caminho. Não se contamine, não se entregue aos manjares que são colocados à tua mesa numa hora de dificuldade, numa hora de luta, numa hora de sensibilidade, de fragilidade. Nós devemos manter firme o nosso propósito e o nosso caminho. Isso é muito importante. Outra coisa que eu vejo em Daniel, que eu acho extraordinário, no capítulo 6, no verso de número 3, isso eu acho fantástico. Diz assim, então, o mesmo Daniel se distinguiu de todos os presidentes e sátrapas que eram líderes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino.
Havia um espírito de excelência em Daniel. Ele não perdeu a sua capacidade de fazer as coisas com excelência. Não é porque agora eu sou escravo, não é porque as coisas ficaram difíceis para mim, não é porque eu não estou na minha terra, não é porque eu não estou fazendo o que eu gosto, que eu vou fazer de qualquer jeito. Daniel, ele decidiu que tudo que ele iria fazer com excelência. Gente, isso faz uma diferença enorme. A decisão sua de não se contaminar, a decisão sua de manter-se íntegro, faz uma diferença enorme. A decisão sua de viver uma vida com excelência, de tudo que você pegar na mão, você fazer com excelência, de você não fazer de qualquer jeito, de você não trabalhar de qualquer jeito, de você não agir de qualquer jeito, não lidar de qualquer jeito com a sua vida. Lide com a sua vida com excelência. Faça bem feito o que você vai fazer. Se você vai lavar uma louça, faça com excelência. Se você vai varrer uma casa, faça com excelência. Se você vai administrar uma empresa, faça com excelência. Se você vai tirar o lixo de dentro de casa e levar para fora, faça com excelência. A excelência deve ser uma marca da nossa vida e da nossa história, da nossa caminhada. Daniel decidiu ter um espírito de excelência. Ele não afrouxou a sua qualidade, ele não afrouxou o seu padrão por conta das dificuldades que ele estava enfrentando. Quantas pessoas, porque começam a passar por dificuldade, por lutas, aí decidem levar a sua vida de qualquer jeito. Aí nunca mais vai mudar, nós nunca vamos conseguir reverter a situação. Sabe quando que nós vamos conseguir reverter a situação da nossa vida? A hora em que nós tomarmos a decisão de fazermos tudo da melhor maneira que nós pudermos fazer. Você sabia que você pode fazer sempre melhor? Não é melhor do que os outros. Você pode sempre fazer melhor. Você sempre pode dar o seu melhor. Sabe? Seja excelente naquilo que você faz. Daniel, ele tinha um espírito de excelência, e isto fez toda a diferença na sua vida. Todo mundo admirava Daniel. É lógico que quando você se torna excelente, vai aparecer os invejosos, vai aparecer pessoas que vão querer te atrapalhar de alguma forma. Só que não se preocupe, Deus é contigo. Deus está com você em todo momento e em todo lugar. Você não precisa se contaminar. Primeira coisa que a gente falou. Você não precisa se contaminar com as comidas do rei. Deus vai te sustentar. Deus sustentou Daniel. Daniel, ele foi extremamente sábio. Ele disse, eu não vou me contaminar. Eu tenho um valor, eu tenho um princípio, e eu não quero me contaminar com as comidas do rei. As comidas que o rei comia, que eram colocadas na mesa, elas eram oferecidas aos deuses, oferecidas aos ídolos. E Daniel disse, eu não quero dessa mesa. Eu não quero dessa mesa. Eu quero manter-me íntegro diante de Deus. Daniel decidiu fazer tudo com excelência. Ele disse, eu não vou fazer de qualquer jeito. Quem sabe alguém do lado dele chegou até a rir dele e dizer, você é um bobo mesmo, você é um trouxa, porque você está aqui escravo, você perdeu tudo, tiraram tudo de você, e você está fazendo as coisas com excelência, você é um trouxa. Talvez falaram isso para ele, com certeza falaram. Sempre tem essas pessoas que chegam, faz de qualquer jeito tudo. E porque faz de qualquer jeito, a vida da pessoa é uma vida de qualquer jeito. Agora, a pessoa que faz com excelência, a vida dela se torna excelente. Ela se torna pessoa admirada. Daniel era admirado em todo lugar. E ele era admirado, não porque ele era um superstar, não porque ele era um fenômeno, não porque ele era uma pessoa de outro planeta. Ele era admirado porque ele era uma pessoa que colocava qualidade em tudo que fazia. Tinha padrão. Quando alguém ia fazer algum tipo de serviço, e aí alguém perguntava, escuta, isso aqui quem que fez? Quando falava que era Daniel, o pessoal falava, não, então fica tranquilo. Se foi Daniel que fez, fica tranquilo. Agora, você já ouviu falar de pessoas que assim, se foi fulano que fez, então vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer de novo. Certo? Como que você lida com a sua vida? Como que você tem lidado com a sua vida nesse momento que você está vivendo? Você está fazendo com excelência? Você está se empenhando para não se contaminar com esse mundo? Não se contaminar com as coisas desse mundo? Não se contaminar com os pensamentos, com as ideias desse mundo? Manter o teu padrão? Mantenha o teu caráter, mantenha os teus valores e os teus princípios. Você está batalhando para fazer com excelência tudo aquilo que você faz? Uma outra coisa aqui, Daniel, no versículo 5 diz assim, algumas pessoas
o rei estava pensando em promover Daniel, e algumas pessoas lá, os líderes, os prefeitos, os sátrapas, eram líderes lá, eles estavam querendo prejudicar Daniel de algum jeito, né? Só que no versículo 5 do capítulo 6 ali de Daniel, diz que eles não acharam nada na vida de Daniel para acusá-lo. Não acharam nada. Daniel, ele era uma pessoa que procurava viver uma vida correta. Ninguém tinha nada para falar de Daniel. Ninguém tinha nada para dizer, encontrou alguma coisa a respeito de Daniel. Todo mundo conhecia Daniel, todo mundo sabia quem ele era. Era uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, um amigo. Era uma pessoa que sempre estava pronto, que sempre ajudava quando podia ajudar. Fazia sempre o que podia fazer para o bem das pessoas. Nunca fez mal para ninguém. Tudo que era colocado na sua mão, ele fazia com qualidade, ele fazia com excelência. Sabe, gente, isso é vida cristã também. Tem muita gente que gosta, tá, da pregação, da coisa e tal, que a gente fala de tantas coisas. Mas isso aqui, gente, é palavra de Deus, é pura palavra de Deus para o teu coração. Porque se tem algo que glorifica o nome de Deus, é o nosso testemunho aqui na terra. Se você olhar, você vai ver que tanto Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão ali no capítulo 3, como Daniel, Deus foi glorificado através da vida deles. E foi glorificado através da vida desses jovens porque eles não se contaminaram. Foi glorificado através da vida desses jovens por causa do caráter que eles tinham. Eram pessoas que não faziam mal para ninguém. Eram pessoas íntegras no seu caminhar. Deus foi glorificado por causa da excelência que Daniel fazia as coisas. Daniel era uma pessoa excelente. Tudo que ele fazia com excelência. Ele era uma pessoa totalmente entregue a Deus. Consagrou a sua vida a Deus. E não foi a dificuldade que impediu ele de adorar a Deus e de servir a Deus. Não desista de Deus, do caminho com Deus. Não desista dos propósitos, dos princípios da tua vida. Não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, porque as coisas ficaram muito difíceis nos últimos dias. Continua firme, crendo em Deus e confiando, porque tudo isso aqui vai passar e Deus vai te levantar, Deus vai te honrar no meio da geração que você vive. Deus vai cuidar de você no meio dessa geração, Deus vai honrar a tua vida, Deus vai te abençoar. Creia em nome de Jesus. Foi assim com Daniel. Foi assim com Daniel. Quando ele foi levado como escravo, ele não tinha perspectiva nenhuma. O mundo tinha acabado para ele, mas ele continuou fiel, porque o foco dele estava em Deus e não na sua circunstância. Ele estava olhando para Deus e dizendo: Deus irá me ajudar. Ele acreditou em Deus o tempo todo, ele acreditou que Deus estava com ele, que Deus ia ajudá-lo em todo o caminho. Mesmo passando por todas as dificuldades e lutas que ele passou, ele acreditava que Deus iria ajudá-lo. E sabe, a prova disso, de que Daniel esperava em Deus, é que Daniel ele tinha o costume de orar, de buscar a Deus em oração. E diz o livro de Daniel que Daniel ele orava 3 vezes por dia. Ele orava 3 vezes por dia. Todo dia, em 3 momentos, ele subia para o quarto dele, e quando ele chegava no quarto, ele dobrava os seus joelhos voltado para Jerusalém, aonde estava o templo. E ele voltava o coração dele para lá, para buscar a Deus e orar. Ele colocou a sua vida diante, ele alimentou a sua vida com oração. Olha só, gente, como que você vai conseguir manter-se íntegro, sem se contaminar? Como que você vai conseguir viver uma vida correta? Como que você vai conseguir fazer tudo com excelência? Viver uma vida diante de Deus, mesmo com todos os problemas e lutas que você tem, através da oração. O segredo na vida de Daniel era a sua vida de oração. E ele não negociou o seu tempo de oração. Quando as coisas ficaram muito complicadas, Daniel fez um jejum. E ele foi jejuando, foi buscando a Deus, foi colocando o seu coração diante de Deus, foi crendo e confiando de que Deus era fiel para abençoá-lo. Quando os homens maus da época levantaram um falso testemunho contra ele, tentaram incriminá-lo diante do rei, quando o rei fez um decreto e ele acabou não cumprindo o decreto do rei porque ia contra a fé dele, o crer dele em Deus, dizendo que ninguém podia orar, ninguém podia se curvar diante de nenhum Deus, a não ser do imperador, Daniel foi orar. Olha o que diz capítulo 6, versículo 10. Ouvindo essa notícia de que não podia se dobrar, Daniel entrou em sua casa, o qual tinha no quarto de cima
janelas e davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Daniel não parou. Não foi porque as coisas ficaram difíceis, não foi porque foi impedido. Não, ninguém pode me impedir de orar e de buscar a Deus. Para Daniel, era mais importante a oração do que a sua própria vida. Tanto que ele correu o risco de ser jogado na cova dos leões, ser comido pelos leões. Ele foi jogado, mas ele sobreviveu por um milagre divino. Mas ele sabia que estava correndo riscos. Mas para Daniel, a oração era mais importante do que a sua própria vida. Do que a segurança da sua própria vida. Porque a segurança de Daniel era a oração. Nós temos falado bastante sobre a oração nesses tempos. E eu quero convocar você para voltar à tua prática de oração, à tua vida de oração. É muito importante você buscar a Deus em oração e colocar o teu coração e a tua família diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Daniel orava. Daniel orava. As coisas ficaram difíceis, mas Daniel não se contaminou. Ele permaneceu fiel. As coisas ficaram muito complicadas, mas Daniel manteve o seu caráter. Ninguém tinha nada para falar dele. Ninguém tinha nada para falar dele. As coisas ficaram muito difíceis, mas Daniel continuou fazendo tudo com excelência. Tudo que ele fazia bem feito. Ele fazia da melhor maneira que ele podia fazer. As coisas ficaram muito complicadas. Daniel foi impedido de orar, mas ele foi para o quarto orar, porque ele era fiel ao rei, como ele trabalhava lá, ele servia ao rei na Babilônia, ele era fiel ao rei, enquanto o rei não estava colocando em xeque a sua fé. Porque se Daniel tivesse que escolher entre a vontade do rei e a vontade de Deus, Daniel não tinha dúvida. Ele não titubeava, ele não ficava pensando. A decisão já estava tomada. Daniel decidiu ficar do lado de Deus. E nada podia impedir Daniel de orar e de buscar a presença de Deus. Meu irmão, vamos pensar aqui. Quantas vezes a gente para de orar? Às vezes a gente para de orar porque a gente ficou triste, a gente para de orar porque a gente perdeu alguma coisa, a gente para de orar porque as coisas estão muito boas e a gente não tem mais tempo, a gente para de orar porque está uma correria, estamos cheios de projeto, a gente para de orar porque as pessoas falaram da gente, a gente para de orar. Quantos motivos que levam a gente a parar de orar? Daniel, ele decidiu que ele não iria parar de orar. Vocês podem tirar tudo de mim, mas vocês não podem tirar o direito de eu buscar o meu Deus. Foi essa decisão que Daniel tomou e que fez toda a diferença na vida dele. Deus abençoou profundamente e tremendamente a vida de Daniel. Deus não o deixou por nada. Agora, olha o que diz aqui no capítulo 10, no verso de número 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que palavra tremenda de Deus para Daniel. Olha o que Deus diz para ele, capítulo 10, o verso de número 12. Deus disse assim para Daniel, não temas, não fica com medo, Daniel. Não fica com medo, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus. Olha o que Deus diz. Daniel, ele decidiu se aplicar, né? Ele decidiu dar atenção, ele decidiu priorizar, compreender a palavra de Deus e se humilhar diante do Senhor. Sabe, buscar a palavra de Deus e receber essa palavra, quando diz humilhar, é se submeter a essa palavra. O que Deus está falando aqui é, Daniel, desde o primeiro dia, desde quando você ouviu a minha palavra, você se aplicou, você tomou uma decisão firme de compreender, de entender o que eu estou querendo dizer para você e de fazer. Daniel não apenas ouviu o que Deus estava dizendo para ele, mas Daniel começou a fazer. Eu lembro numa das ministrações da nossa igreja, das últimas ministrações antes de ter esse tempo, eu lembro que eu falei lá na igreja numa quarta-feira, eu falei para os irmãos lá, eu falei, talvez a gente não precise mais de saber de alguma coisa nova.
Talvez o que está faltando para a gente é começar a praticar as coisas que a gente já sabe. Né? Talvez você não, a mudança da tua vida não vai acontecer, talvez, se você souber alguma coisa nova, mas se você começar a praticar as antigas. Sabe aquilo que você ouviu? Porque a casa que foi construída sobre a areia, que veio a tempestade e derrubou, é aquele que ouviu a palavra, mas não praticou. É isso que Jesus conta. É isso que Jesus conta. A casa que foi construída sobre a rocha é o que ouviu e praticou. Daniel, aqui, o próprio Deus está falando para Daniel, que Deus ele abençoou Daniel, porque Daniel ele se dedicou. Desde o primeiro dia, quando ele ouviu a palavra do Senhor, quando ele compreendeu a palavra do Senhor, ele se submeteu a essa palavra. Ele se entregou a essa palavra. Ele decidiu viver essa palavra. Por isso Deus falou que as orações dele, as palavras dele, sempre foram ouvidas pelo Senhor. As palavras de Daniel, Deus ouviu todas. Porque Daniel, ele tinha esse espírito de dedicação e de entrega ao Senhor. Eu quero caminhar para a conclusão da nossa reflexão nessa noite, dizendo para você que é muito importante essa palavra para a tua vida. Você que está passando por um momento difícil, aplique essa palavra na tua vida. Você que não está passando por um momento difícil, aplique essa palavra na tua vida. Até porque você também vai passar por momentos difíceis. E eu não estou profetizando. Eu estou dizendo para você como que é a vida. A nossa vida não é linear. A nossa vida tem altos e baixos. Nós temos momentos em que as coisas estão caminhando, tem momentos em que a gente tem alguns enfrentamentos, tá certo? E nós precisamos manter-nos firmes com Deus. Mesmo que a vida para Daniel fosse cheio de altos e baixos, Daniel, ele manteve a sua vida numa crescente, uma crescente em Deus. O mais importante na tua história, meu irmão, é você. O que mais importa para Deus nessa história é você. Se Deus tiver que escolher entre o que você quer e você, Deus vai escolher você. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está pedindo um monte de coisa para Deus e Deus não está dando, e a gente não está entendendo. Mas Deus não está dando porque a gente não está preparado. A gente não está preparado. E o propósito de Deus é você, não o que você quer. E Deus quer agir em você e transformar a tua vida e mover a sua vida. Deus quer forjar o teu caráter. Deus quer ministrar a tua vida. E hoje, presta atenção. Vou terminar agora. Presta atenção para você aprender com Daniel nessa noite. O que a gente aprende com este servo do Senhor? O que ele nos ensina? Primeiro, não se contamine. Nesse tempo de coronavírus, não se contamine. Não se contamine. Nós temos que tomar cuidado, não temos? Fala em usar máscara, fala em manter uma certa distância, fala em você passar o álcool gel, você lavar as mãos, você ficar em casa o máximo de tempo que você puder. Tudo isso são cuidados para a gente não se contaminar com o coronavírus. Agora, para a gente não contaminar o nosso coração, para a gente não contaminar a nossa alma, para a gente não se perder na vida. Porque eu fico olhando a televisão, por exemplo. A televisão está falando o tempo todo para nós, para a gente, lave a mão e tal, usa máscara e tal, e fica em casa e tudo isso, está falando tudo isso. Só que a mesma televisão está contaminando as pessoas o tempo todo com aquelas bobagens que eles ficam passando ali. Destruindo família, destruindo casamento, destruindo valores da nossa sociedade. O tempo todo destruindo, o tempo todo contaminando. E aí depois vem com a cara de pau querer falar do coronavírus. Certo? Nós temos que tomar cuidado da nossa vida, porque temos que tomar o cuidado com essa questão? Temos que tomar cuidado. Só que existem questões que são ainda muito mais importantes. A questão da tua vida, da tua integridade, a questão de você manter-se completo e pleno em Deus, é muito mais importante do que os cuidados com o coronavírus. Por quê? Porque essa enfermidade, ela tem a ver com a sua vida aqui. Mas viver a palavra de Deus e o reino de Deus tem a ver com a vida eterna. Tem a ver com aquilo que ultrapassa os poucos anos que você passa aqui na Terra. Tem a ver com a eternidade dos teus filhos. Tem a ver com a eternidade dos teus pais.
A vida que eu vivo aqui tem a ver com algo muito maior no que diz respeito ao meu comprometimento com Deus. Daniel, ele tomou a decisão de não se contaminar. Ele tomou a decisão de viver uma vida correta diante de Deus, de tomar todos os cuidados para não se contaminar com a enfermidade do pecado, com a enfermidade da idolatria, com a enfermidade das escolhas erradas que levam à morte. Ele decidiu, escolheu pela vida, por mais que fosse complicado naquele momento. Olha o que a gente aprende com Daniel. Daniel nos ensina aqui a respeito de excelência, viver uma vida com excelência, sabe? Fazer as coisas com excelência, não diminua o teu padrão. Se torne melhor a cada dia naquilo que você faz. Quando você for entregar, sempre entregue mais do que, sabe? Você que trabalha, por exemplo, com alguma coisa, sempre entregue mais, certo? A pessoa comprou 5, você entrega 6. Sempre abençoe as pessoas. A pessoa pediu para você fazer um serviço, faz um pouco a mais. Tem gente que faz um pouco a menos. Né? Não é para colocar sujeira debaixo do tapete. Aproveite e já lava o tapete. Não estava no pedido, mas aproveite e já lava o tapete. Faz sempre alguma coisa a mais. Isso é para abençoar a tua vida. À medida que você vai abençoando as pessoas, que você faz o bem para elas, faz com excelência, porque a excelência, ela honra a Deus e abençoa pessoas. À medida que você abençoa as pessoas, você vai sendo abençoado e isto retorna também para você. Mantenha-se firme em oração. Nunca deixe de orar, que nada te impeça de orar, que nenhuma ordem, que nenhuma lei, que nenhuma regra, que nenhuma experiência, que nenhuma circunstância, que nada impeça você de ter uma vida de oração e de buscar o teu Deus em oração. E por último, aplique-se em compreender a palavra de Deus e praticar. Porque Deus, ele está ouvindo a tua oração. E as coisas vão mudar. Não vão ficar ruim para sempre. Deus irá te prosperar. Deus irá fazer na sua vida aquilo que o Senhor fez na vida de Daniel. Deus irá te prosperar. Creia em nome de Jesus, tá bom? Toda essa dificuldade vai passar. Você que perdeu o emprego, eu creio que deve ter algumas pessoas aqui que perderam o emprego ou que estão preocupadas, muito angustiadas, com medo de perder o teu emprego, com medo de perder o emprego. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, é Deus que cuida de você. Presta atenção, olha aqui para mim. Eu preciso dizer algo para você. É Deus que cuida de você. Daniel tinha convicção disso. Era Deus que estava cuidando dele. Era Deus que estava à frente da vida dele. E eu digo para você hoje aqui, Deus está cuidando de você. E Ele cuidará em cada detalhe da sua vida. Deus cuidará de cada detalhe. Creia, confia. Ele é Deus. E Ele cuidará e abençoará a tua vida e todo o teu caminhar. Eu creio nisto. Eu creio. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe o teu coração em nome de Jesus. Nós vamos daqui a pouquinho estar orando. Eu quero agora estar louvando a Deus juntamente com você nessa canção, mas eu peço que você fique até o final para a gente fazer oração. Eu quero orar junto com você, colocar o nosso coração diante do Senhor. Eu preciso muito e quero muito que Deus cuide do meu coração. Nesse tempo de dificuldade, eu não quero me contaminar. Nesse tempo de dificuldade, eu quero manter firme o meu caráter e melhorar cada vez mais. Eu sei que assim como você, que nós temos problemas de caráter. Eu sei que Deus precisa nos moldar em muita coisa. E eu estou pedindo para Deus para que a gente esteja melhorando e não piorando no nosso caráter. Eu quero ter um espírito de excelência. E eu convido você, vamos fazer o melhor, sempre o melhor. Se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, meu irmão, dê atenção, agora é a hora da palavra. Faça com excelência. Na hora da oração é a hora da oração. Na hora de trabalhar é a hora de trabalhar. A gente vai fazer com excelência. Tá bom? Nunca pare de orar. Confie e creia em Deus todo dia. E também, meu irmão, se aplique a compreender a palavra de Deus e a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Praticar a palavra. Tá bom? Se entregar à palavra, se envolver com a palavra de Deus, se comprometer com a palavra de Deus. Isso é muito importante para a tua vida e também para o teu coração.
Obrigado, Pai, por esta noite. Agradeço pelo privilégio, oportunidade tão santa e maravilhosa que nós temos de poder estar juntos aqui, Deus, em Teu nome. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, colocar diante da Tua presença a vida de cada um que está aqui, Senhor. Cada família, Deus, que está aqui representada. Os desejos, Pai, a oração mais profunda, Deus, do coração de cada um. Eu quero colocar na Tua presença, Pai. Pedir que o Senhor ajude, Deus, cada um. Abençoe, Deus, a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor esteja guardando, Pai, protegendo, livrando, estendendo, Deus, a Tua mão poderosa sobre a vida, Senhor Deus, de cada um, Pai, sobre cada lar. O Senhor sabe, Pai, a angústia, Pai, o medo, o Senhor sabe, Deus, como que está o coração, Pai, de cada um. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja agora trazendo o Teu bálsamo, trazendo a Tua paz, trazendo a Tua cura, derramando, Deus, o Teu amor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Já fazem tantos dias, Senhor Deus, que nós estamos assim, nessas incertezas, Pai, que o mundo vive, nessa confusão, Pai, nessas brigas, Pai, nessas confusões que a gente tá vendo todo dia, Pai, na televisão e vídeos e tantas coisas, tantas informações no celular, e tantas pessoas falando uma coisa, falando outra. Deus, no meio disso tudo, nós queremos voltar o nosso coração para o Senhor, Pai. Nós queremos fazer, Senhor Deus, como Daniel fez, Pai. A despeito, Pai, de todas as situações contrárias, as circunstâncias mais adversas, ele decidiu permanecer sendo quem ele era, Pai, sabendo que o Senhor iria ajudá-lo a atravessar todas as circunstâncias e de que o Senhor o prosperaria. Aconteceu com Daniel, Pai, com todos os teus filhos e filhas. Vale a pena, Deus, obedecer e servir ao Senhor. Mas nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, Pai. Nem sempre, Pai, nós estamos assim tão fortes, tão firmes. Existe um momento, Senhor Deus, em que queremos fraquejar. Mas não permita isso, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a que nos mantenhamos, Senhor Deus, em pé e colocando, Deus, a nossa vida no teu altar e crendo no Senhor, Pai, buscando a tua presença, Pai, deixando tudo no teu altar, como nós ouvimos na canção. Nós queremos deixar tudo no teu altar, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te agradecemos, te louvamos e colocamos, Pai, a vida de cada um diante da tua presença, Pai. Derrama a tua bênção, Pai. Deus, abre uma porta de emprego, Deus, para todos aqui que necessitam. Abençoe, Deus, financeiramente, Pai, a vida de cada família. Cuida, Senhor Deus, dos relacionamentos da casa. Abençoe o casamento, Senhor. Abençoe, Deus, a vida dos filhos. Abençoe, Deus, a vida dos netos. Abençoe os filhos, Pai, aonde eles estão, Senhor. Abençoe, Pai, a vida dos pais, dos avós. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Traz a tua cura, Deus, para todos que precisam de cura, Deus. Eu oro, intercedo e peço que o Senhor coloque a tua mão, trazendo o teu livramento e fazendo, Deus, o teu milagre, realizando o teu milagre na vida, Senhor Deus, de cada família aqui. Obrigado, Deus, por tudo, por essa noite. Te agradecemos, Deus, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Graças ao nosso Deus, estamos encerrando. E eu agradeço a você por estar aqui conosco. Lembrando você, algo que é importante, né? A gente fica, às vezes, acaba não falando, mas é muito importante que você nos ajude, se você puder, nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, tá bom? Nós pedimos todos vocês que sente no coração, você que sente no coração o desejo de nos ajudar, tá aí o número da nossa conta. Você pode também achar o número da conta lá no Facebook, na página principal, na página do Facebook da igreja. Tem lá em cima, tem uma imagem lá e tem a conta da igreja do lado, tá? Você pode, se você puder nos ajudar, nos abençoar, nós vamos ficar muito felizes, porque nós estamos servindo o reino de Deus e a nossa comunidade precisa de recursos para que a gente continue a fazer a obra do Senhor, tá? Então, nos ajude, vai ser muito bom, tá bom? Obrigado mesmo. Continue firme no jejum, todos, continue fazendo o jejum, buscando a presença de Deus e colocando a tua vida, as tuas intenções. Se você precisa de uma guia, eu já passei para você o endereço, você pode pegar ali pelo WhatsApp, você pode pegar na página da igreja também, tá? Mas esteja fazendo o jejum
conosco, tá? Uma boa noite para você, Deus te abençoe, Deus dê uma noite de descanso e de paz para o teu coração e que o dia de amanhã seja um dia vitorioso para você e para a tua família. Eu creio que será, tenho certeza que vai ser, porque Deus está cuidando de você, em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou dar a bênção agora e depois eu vou deixar uma canção aqui e você pode sair, você pode desligar quando você quiser, mas eu vou deixar uma canção aqui, se você quiser ficar ouvindo e edificando o teu coração ainda mais um pouquinho, você pode ficar, tá bom? Se não, Deus te abençoe, até amanhã às 7 horas. Nós estamos aqui às 7 horas da manhã e às 19 horas, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com você, com a tua família e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito o teu coração e a tua vida em nome de Jesus, tá? Fique na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar,
dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua meu coração